Olá, bem-vindos a mais um Educar-te em Ciência. Hoje o episódio é sobre o uso da inteligência artificial nas escolas. Vamos falar com a professora Célia Oliveira, professora na Universidade Lusófona. Ela vai ajudar-nos a medir o impacto desta ferramenta na educação. Obrigada por mais esta participação, professora Célia Oliveira. O que é que nos dizem os últimos estudos sobre o uso da inteligência artificial nas escolas? Olá, é um gosto estar novamente aqui. Na verdade, do que iremos falar é sobretudo do uso da inteligência artificial generativa, não é? Uma vez que a inteligência artificial propriamente dita é algo que já existe desde a década de 50, mas que só mais recentemente se tornou do conhecimento público, não é? Fora das ciências da computação. E, curiosamente, desde o lançamento da inteligência artificial generativa de forma aberta, desde o final de 2022, o que se tem assistido é uma adoção generalizada desta ferramenta nos meios académicos. Os dados mais recentes de 2025, quantitativos, são sobretudo dados para o ensino superior. Há alguns dados interessantes do Banco Mundial, ou do Digital Education Council, que é um consórcio de mais de 100 instituições que avalia este uso da inteligência artificial em diferentes países, e os dados dizem que no ensino superior 90% dos estudantes afirmam usar a inteligência artificial para diferentes fins. 88% deles afirmam que usam a inteligência artificial generativa para se prepararem para testes e para fazerem trabalhos, para efeitos de avaliação. Também os dados indicam uma adoção desta ferramenta também pelos professores, de uma forma bastante massiva. E do ponto de vista daquilo que acontece no ensino básico e secundário, temos menos dados quantitativos, mas são dados sobretudo relacionados com a percepção dos professores acerca do uso da inteligência artificial. Ainda assim, vale a pena mencionar que recentemente, este ano, em setembro deste ano, foi apresentado um estudo da Fundação CEMAPA, em colaboração com colegas da Universidade do Minho e da Nova SBE. Este estudo foi feito com professores do ensino básico e secundário portugueses, é uma amostra representativa da nossa população, e 68% dos professores afirmam ter utilizado inteligência artificial no último ano, sobretudo para tarefas não letivas, como, por exemplo, preparação de aulas, de elementos de avaliação, trabalhos ou testes, para elaboração de relatórios, e um menor uso para tarefas administrativas como redação de e-mails ou atas. Uma nota muito importante é que 76% dos respondentes afirmaram ter procurado formação em tecnologias da educação e mostram, de facto, receptividade à formação nesta área, já que apenas 1/5 destes professores considera ter elevada proficiência no uso das tecnologias e da inteligência artificial. E também apenas 21% considera que os seus alunos estão capacitados digitalmente para usar as tecnologias para investigar, discutir e criar conhecimento, o que vai de facto ao encontro daquilo que sabemos sobre as necessidades de literacia digital e informacional por parte dos alunos, e que seguramente também nos ajudarão a compreender o que certamente abordaremos um pouco mais à frente acerca do uso que os alunos fazem deste tipo de ferramentas. Portanto, de uma forma sucinta, apesar da inteligência artificial generativa ser uma ferramenta muito recentemente disponibilizada, aparentemente o seu uso tem crescido exponencialmente e começa de facto a generalizar-se. A inteligência artificial evolui a um ritmo que é difícil acompanhar. É verdade que o nosso cérebro fica mais preguiçoso quando usamos algumas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT?
Essa é uma questão muito interessante e, de facto, temos alguma investigação que aponta nesse sentido. Tudo investigação bastante recente, esta utilização também é muito recente e este ano foi publicado um estudo do MIT que se tornou bastante popular e que tem por título Your Brain on ChatGPT. Este estudo é muito interessante porque, para além de um registro comportamental, ou seja, do desempenho dos alunos, acompanhou também este registro de um registro de atividade cerebral, ou seja, de medida da atividade cerebral eletrofisiológica, com o uso de eletroencefalografia. O que é que este estudo fez? De uma forma muito sucinta. Dividiu um grupo de alunos em 3 grupos e esses grupos tinham de escrever um ensaio em 3 condições diferentes. Havia um grupo que escrevia o ensaio sem recurso a qualquer tecnologia, um grupo que escrevia o ensaio com recurso a ferramentas habituais de busca, motores de busca, e havia um terceiro grupo que escrevia o ensaio com recurso à inteligência artificial generativa, a uma ferramenta tipo ChatGPT. O que estes estudantes, nestas 3 condições, trabalharam durante 3 sessões, nos respectivos ensaios, e na 4ª sessão houve uma troca de condições. Os estudantes que tinham escrito o ensaio sem recurso a qualquer tecnologia puderam usar o ChatGPT. Os estudantes que usaram o ChatGPT tiveram de concluir o ensaio sem recurso a qualquer tecnologia. E o que os resultados mostraram foram várias coisas interessantes que nos dão pistas para os efeitos do uso da inteligência artificial no nosso cérebro, que era, aliás, a questão de partida dos investigadores. E o que o estudo mostrou foi que os estudantes que usaram a inteligência artificial inicialmente para escrever os seus ensaios apresentaram menor atividade cerebral durante a tarefa, portanto, menor ativação cognitiva, menor envolvimento cognitivo na tarefa. Quando tiveram de concluir o ensaio sem recurso à ferramenta, apresentaram pior recordação daquilo que tinham feito do que os estudantes que não usaram qualquer tecnologia, portanto, no fundo, aprenderam mesmo com o seu próprio trabalho. Um aspecto interessante é que este grupo que usou o ChatGPT inicialmente apresentava um menor sentido de agência, ou seja, achavam-se menos autores do trabalho. Havia aqui uma espécie de dilema ético, não é? E, além disso... O terror do plágio, não é? Também. Pois, exatamente. E, além disso, um outro aspecto interessante é que o ensaio foi avaliado, a qualidade do ensaio foi avaliada usando quer inteligência artificial, quer avaliadores humanos, e o que se verificou comparativamente aos alunos que começaram a tarefa sem inteligência artificial foi que os alunos que a fizeram com inteligência artificial apresentavam um ensaio muito mais, digamos assim, estereotipado, não é? E isto tem a ver com, de facto, a forma como a inteligência artificial generativa funciona, não é? Que é baseando-se em probabilidades estatísticas. E, mais portanto, previsível, não é? Exatamente. Mais previsível, menos criativa. Os alunos que começaram sem a inteligência artificial recordavam muito mais daquilo que tinham feito, usaram a inteligência artificial para complementar, melhorar alguns dos aspectos que tinham feito sem substituir a solução da inteligência artificial pelo seu trabalho, recordavam mais e apresentavam um texto de maior qualidade. Mas, e este é que é o aspecto absolutamente central deste estudo, há aqui um resultado que efetivamente nos deve fazer pensar. Os alunos que começaram esta tarefa com a inteligência artificial, quando foram trabalhar sem inteligência artificial, mantiveram o padrão de menor ativação cerebral, de menor ativação cognitiva. Os autores chamaram a isto débito cognitivo, ou seja, o facto de nos treinarmos, de nos familiarizarmos com tarefas em que não precisamos de realizar esforço cognitivo, predispõe-nos para esse desinvestimento, mesmo quando somos confrontados com tarefas que exigem esforço cognitivo. Menos atenção. E isto não se verificou no outro grupo. Menos atenção, menos retenção de informação, menos esforço mental. E, portanto, obviamente isto tem implicações importantes para a aprendizagem. Hoje em dia, há já alguma investigação que aponta para
quando fazemos um uso livre, digamos assim, da inteligência artificial generativa, isto tem efeitos quer ao nível da nossa memória, da capacidade de nos lembrarmos daquilo que fizemos e, portanto, consequentemente, daquilo que aprendemos, se for uma tarefa de aprendizagem. Tem efeitos ao nível do pensamento crítico, também já há investigação que aponta para isso, ou seja, as pessoas tendem e os alunos tendem a adotar criticamente a solução da inteligência artificial. Menor criatividade, menor capacidade de resolução de problemas e menor autonomia. Quanto maior o uso da inteligência artificial, maior a dependência, digamos assim, desta ferramenta. O que está na base disto é a terceirização cognitiva. A terceirização cognitiva é a tradução possível do anglicismo cognitive offloading, que é de facto isto, nós delegarmos cognitivamente ou delegarmos as nossas funções cognitivas numa ferramenta externa, não é? Em alguém que faz por nós. E de facto, quando assim é, o que é que acontece? Nós fazemos um processamento muito mais superficial da informação. Portanto, vamos reter menos informação, vamos fazer menos esforço cognitivo e já aqui falei várias vezes da importância do esforço cognitivo. Não há aprendizagem se não houver ativação cognitiva, se não houver esforço mental. Vamos, portanto, reter menos informação, menos conhecimento e, obviamente, isto vai afetar as nossas capacidades cognitivas. Hoje em dia já há autores que utilizam o termo preguiça cognitiva ou atrofia cognitiva para dar conta deste efeito, de facto, prejudicial de delegarmos numa ferramenta externa o nosso próprio funcionamento cognitivo. Recentemente saiu um estudo muito interessante chamado The Paradox of Memory e que tem uma frase que vale a pena citar e que diz: quanto mais a inteligência artificial pensa por nós, menos pensamos por nós próprios. Portanto, espírito crítico também. Exatamente, isto tem de facto implicações para o uso educativo destas ferramentas. E com o domínio da inteligência artificial, com a evolução tão rápida a que temos assistido, o professor fica reduzido a um papel de mediador do conhecimento? E esse é um aspecto central, frequentemente evocado, e que vale a pena nós analisarmos. Desde logo, o professor nunca poderá ser um mero mediador da aprendizagem, isto porque o professor tem um papel central no cumprimento daquilo que é a função da educação e da educação escolar, que é a promoção do conhecimento e do desenvolvimento cognitivo dos alunos. E, como também tenho sublinhado, cabe ao professor a autoridade epistemológica e pedagógica em sala de aula. Ou seja, o que quer isto dizer? É o professor quem detém o conhecimento para tomar decisões sobre o ensino e sobre aquilo que deve acontecer em sala de aula, nomeadamente também sobre as ferramentas pedagógicas que devem ser utilizadas, e cabe ao professor, naturalmente, monitorizar o efeito dessas ferramentas na aprendizagem dos alunos. Não há dúvida que caminharemos para ferramentas cada vez mais sofisticadas, esperamos nós também cada vez mais eficientes e ajustadas àquilo que sabemos sobre como acontece o processo de aprendizagem. Mas, para além disso, o professor tem um papel social insubstituível, não é? Portanto, o professor, no que toca também às dimensões humanas da docência, o professor tem um papel insubstituível. No estabelecimento da relação com os alunos, na modelagem social, serve como um exemplo para a relação interpessoal, na resposta à necessidade de conexão, que é uma necessidade humana base e fundamental, e temos que pensar que estamos a trabalhar com crianças e jovens que passam grande parte das suas vidas no contexto escolar, portanto, a relação que têm com o professor é determinante, muitas vezes, daquelas que também vão ser algumas das suas competências sociais, quer a relação que têm com o professor, quer a relação que têm com os colegas, e, portanto, o papel do professor é insubstituível. E parece-me que também é realmente muito importante isto, não é? Que
não se pense o professor como um mero mediador entre a tecnologia e a aprendizagem dos alunos, mas muito pelo contrário, o professor é quem determina o que vai ser feito com essas ferramentas e os efeitos dessas ferramentas na aprendizagem. Um professor é alguém que olha para um aluno e consegue perceber, através do comportamento não verbal do aluno, das suas expressões faciais, da sua postura corporal, se aquele aluno está com dificuldades, se precisa de um incentivo, se está distraído, se está envolvido e, portanto, é muito importante a centralidade dos professores nesta utilização das tecnologias em sala de aula. Certo é que já ninguém vive sem inteligência artificial. Como é que se pode colocar esta ferramenta ao serviço dos professores para melhorar, para enriquecer o ensino? Sim, isso também é muito importante, porque naturalmente a inteligência artificial apresenta muitas potencialidades, para além dos desafios que coloca aos sistemas educativos. Muitas potencialidades, quer para professores, quer para alunos. Do ponto de vista da aplicação da inteligência artificial, é importante que este uso da inteligência artificial seja feito por forma a garantir a aprendizagem e não apenas o desempenho, ou seja, a fluência. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque muitas vezes, e nós vemos isso até em alguns estudos que alegam as vantagens da inteligência artificial para a aprendizagem dos alunos, nós vemos que muitas vezes os resultados mostram efeitos positivos no desempenho, mas nada dizem sobre os efeitos na aprendizagem. O que é que isto quer dizer? Uma coisa é os alunos realizarem tarefas, cumprirem tarefas, outra coisa é efetivamente aprenderem com elas. Nós temos na Iniciativa Educação, na página da Iniciativa Educação, nos artigos, o resumo de um estudo bastante interessante que eu vou mencionar muito brevemente, e é um estudo de larga escala, com 1000 alunos, e é um estudo que também tem o interesse de ser um estudo realizado em contexto escolar, em contexto de sala de aula, com alunos entre o 9º e o 11º ano de escolaridade. E é um estudo sobre aprendizagem da matemática com ou sem inteligência artificial. E este estudo o que faz é, os alunos estão distribuídos em 3 grupos, um grupo chamado GPT-Base, ou seja, que utiliza uma ferramenta de inteligência artificial generativa de forma livre, o outro grupo com o chamado GPT-Tutor, em que esta ferramenta de inteligência artificial foi desenhada para começar por não dar a resposta aos alunos, mas incentivar os alunos a envolverem-se na tarefa e a aumentar gradualmente a informação dada aos alunos em função das dificuldades que eles apresentam. E depois havia um terceiro grupo de controle que estudou apenas com os apontamentos e os manuais. Uma nota importante sobre isto. O estudo abrangeu cerca de 15% dos conteúdos curriculares, decorreu durante várias sessões de 90 minutos e consistiu na análise dos efeitos do uso da inteligência artificial em matéria aprendida pelos alunos, e isto é importante. Então, basicamente, as sessões começavam com uma revisão por parte do professor, depois os alunos realizavam os exercícios e depois o professor revia esses exercícios. Bom, quando se analisou o desempenho dos alunos na fase de estudo, quando os alunos, depois da revisão inicial, realizavam as tarefas, verificou-se que os alunos que utilizaram a inteligência artificial generativa e o tutor de inteligência artificial progrediram mais rapidamente, desempenharam melhor do que os alunos que utilizaram apenas os apontamentos e o manual. Mas quando se avaliaram os alunos com uma prova, um teste, uma prova de avaliação, portanto, na fase de teste, o que se verificou foi que os alunos que tinham usado a inteligência artificial generativa de forma livre desempenharam 17% abaixo dos outros 2 grupos, dos alunos que utilizaram o GPT-Tutor e dos alunos que não utilizaram qualquer inteligência artificial, sendo que estes 2 grupos não se distinguiram entre si. O que é que este estudo mostra? E isto é algo muito interessante. Mostra que o mesmo efeito de
prejuízo na aprendizagem quando usamos a inteligência artificial não para aprender, mas para substituir a aprendizagem, não é? E delegamos na inteligência artificial a resolução das tarefas, mas também mostra que é possível desenhar a inteligência artificial para, em complementaridade com o ensino, não em substituição do ensino, mas em complementaridade com o ensino, poder apoiar a aprendizagem dos alunos. E, portanto, é um dos estudos que, de facto, dá pistas interessantes sobre aquilo que pode ser o bom uso da inteligência artificial. E, de facto, o bom uso passa por utilizar a inteligência artificial em tarefas que, de forma a promover o esforço cognitivo, a manter o esforço cognitivo, a retenção e recuperação dos conhecimentos, a sua aplicação e a sua prática. Portanto, e nós, hoje em dia, também não podemos esquecer uma outra coisa, que é, existem recursos excelentes para além da inteligência artificial para a aprendizagem, como, por exemplo, plataformas de estudo e aprendizagem de matemática, com imensa quantidade de informação e exercícios estruturados, que funcionam muitíssimo bem e que não precisam, nem devem ser substituídas pela inteligência artificial. Como é que os alunos e os professores podem tirar vantagem da inteligência artificial? Portanto, utilizando-a desta forma que eu acabei de dizer, para continuar a estimular as competências cognitivas dos alunos e o esforço necessário para a aprendizagem. Para os professores, há a promessa, e esperamos que se concretize, da inteligência artificial poder ser utilizada para a avaliação e monitorização contínua do desempenho dos alunos, através de, por exemplo, sucessivas avaliações formativas. Sabemos que a avaliação é uma das tarefas que consome muito tempo extra-letivo aos professores, por exemplo. Seria muito útil dispor de ferramentas que garantissem uma avaliação continuada e que dessem até retorno imediato aos alunos, feedback imediato aos alunos para lhes permitir aprender. Outro potencial muito interessante da inteligência artificial poderá vir a ser a diferenciação pedagógica, ou seja, o professor poder, de facto, selecionar tarefas adequadas ao nível de desempenho e às dificuldades dos alunos e, obviamente, isto daria mais tempo ao professor para estar com os alunos e, claro, um aspecto que pesa muito na função docente e que é causa de muito stress, que é as tarefas administrativas e burocráticas. Só muito rapidamente, os próprios alunos podem usar esta ferramenta de formas muito produtivas. Em lugar de pedir à inteligência artificial para lhes escrever a resposta, escreverem a resposta e pedirem retorno. Um outro exemplo de resposta e analisarem e compararem essa resposta de forma crítica e selecionarem aquilo que de facto pode ser interessante para o seu próprio trabalho. Fazer resumos e compará-los, por exemplo, com os resumos que a inteligência artificial pode gerar, ou pedir à inteligência artificial resumos e usar essa informação para a explicar e justificar, que é uma forma de prática da recuperação, de que já aqui falamos. Pedir perguntas para responder e estudar a matéria e analisar essas perguntas, porque também é importante, e aprofundar informação. Ou seja, de facto, utilizar a ferramenta para saber mais. Na matemática, por exemplo, uma forma interessante de usar a inteligência artificial é o aluno resolver um exercício e, em caso de dúvida, pedir à inteligência artificial para lhe apresentar uma resolução passo a passo, que ele possa comparar com a sua e compreender. E no meio disto tudo, ter sempre pensamento crítico. Para ter pensamento crítico é importante ter conhecimento, como é óbvio, portanto é importante capacitar os professores e os alunos para o uso destas ferramentas, ter em conta que elas também cometem erros, não é? São as chamadas alucinações, que têm enviesamentos, porque dependem da qualidade da informação que lá é colocada e que disponibilizam a informação mais provável, não é? Portanto, tudo isto são formas potencialmente úteis de utilizar a ferramenta e que mostram o potencial também da ferramenta para a aprendizagem. Gostava de falar também aqui um pouco das questões éticas em relação ao uso da inteligência artificial, tanto da parte dos alunos, como evitar
que façam batota, e também na parte dos fornecedores ao nível da proteção de dados. Qual deve ser o papel do professor e das escolas nestas matérias? Sim, os professores têm uma função muito importante, não é? Na formação dos alunos a este nível, na capacitação dos alunos e na promoção do uso ético destas ferramentas. Nomeadamente, um dos aspectos que é importante é a compreensão do funcionamento destas ferramentas e também dos efeitos que elas têm em nós, não é? Que é algo em que provavelmente ainda não se pensa muito, dado que isto é tudo bastante recente, e depois promover uma cultura de transparência e integridade. Sabemos que as proibições normalmente elicitam a fuga, não é? À proibição e à ocultação da informação, portanto, a expor de forma transparente este uso da inteligência artificial, regulamentar, é muito importante que as escolas regulamentem o uso destas ferramentas, é algo que ainda está, ainda estamos a dar passos bebés. Exatamente, ainda é incomum haver regulamentação das próprias escolas para o uso destas ferramentas e as próprias escolas têm aqui também um papel muito importante, por exemplo, naquilo que devem ser as exigências que devem fazer face aos produtos que lhes são apresentados, nomeadamente no que diz respeito à proteção de dados e à segurança dos dados na utilização dessas ferramentas, até porque sabemos que toda a informação que disponibilizamos na internet pode ser utilizada de formas muito variadas e cada vez também mais arriscadas, digamos assim. E como a oferta de ferramentas educativas com recurso à inteligência artificial é tão alargada, podemos também estar aqui perante um deslumbre tecnológico que pode ser prejudicial? Sem dúvida. A Unesco, em 2023, no seu relatório anual sobre o estado da educação, o estado global da educação, fala exatamente nesta questão do deslumbramento tecnológico e alerta para a necessidade, que eu subscrevo, absolutamente imperiosa, de as ferramentas tecnológicas que são apresentadas para utilização em contexto escolar, para efeitos educativos, serem ferramentas que devem demonstrar a sua eficácia e a sua segurança para a aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Recentemente foi publicado um texto por um importante investigador da psicologia cognitiva aplicada à educação, o Paul Kirchner, em que ele e os colegas olharam para uma meta-análise de estudos sobre o uso da inteligência artificial na aprendizagem. E dos 14 estudos que advogavam as vantagens da inteligência artificial na aprendizagem, a maioria deles não apresentava evidência de que aquelas ferramentas efetivamente produziam aprendizagem. Apresentava evidência de que elas produziam desempenho, ou seja, os alunos com aquelas ferramentas conseguiam fazer o que lhes era pedido, mas a avaliação da aprendizagem, que é feita exatamente medindo os conhecimentos dos alunos, não aparece na maior parte dos estudos. E, portanto, é muito importante que quer decisores políticos, quer líderes escolares, tenham de facto esta exigência de demonstração científica da vantagem destas ferramentas para a aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e integral dos alunos. Acho que é muito importante nós não confundirmos inovação tecnológica com inovação pedagógica, que é outra confusão muito frequente. Ou seja, de facto, não raras vezes confundem-se estas duas coisas. Achamos que porque vamos utilizar diapositivos, porque vamos utilizar o quadro interativo, agora porque vamos utilizar a inteligência artificial, vamos ter melhores resultados na aprendizagem. É preciso demonstrar isso primeiro. E, portanto, a tecnologia deve estar ao serviço da educação e não o contrário. Ou seja, não deve ser a tecnologia a determinar os procedimentos e metodologias de ensino, que aliás estão bem fundamentados pelo conhecimento técnico, científico e pedagógico, deve ser exatamente o oposto. Ou seja, a tecnologia tem que estar informada pelo que sabemos acerca da aprendizagem e do ensino para poder apresentar soluções eficazes.
E, portanto, este é um aspecto absolutamente central. Se nós pensássemos, por exemplo, na área da saúde, seria impensável acontecer na área da saúde o que acontece na área da educação, que é, de cada vez que há uma inovação tecnológica, há uma disseminação dessa inovação sem que se demonstre primeiro a eficácia dessa tecnologia. Ora, não passaria pela cabeça de ninguém tomar um medicamento que não tivesse sido previamente testado e a sua segurança e eficácia demonstrada, não é? E, portanto, o mesmo se aplica à educação. Professora Célia Oliveira, muito mais havia a dizer sobre inteligência artificial, mas estamos a chegar ao fim deste episódio. Quais são as principais ideias a reter sobre a inteligência artificial nas escolas? Muito bem. Então, ideias a reter. A inteligência artificial é uma ferramenta que pode complementar a aprendizagem em lugar de substituí-la. Pode complementar a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos alunos, dependendo do seu uso. Para parafrasear um estudo recente, quanto mais a inteligência artificial pensar por nós, menos pensamos por nós próprios. E, portanto, devemos evitar este risco, que, aliás, já tem designações científicas como efeito de preguiça cognitiva ou efeito de atrofia cognitiva. Para garantir a aprendizagem, a investigação indica que a inteligência artificial deve ser desenhada para incentivar o esforço mental dos alunos, a atenção focalizada, a capacidade de aquisição, recuperação e aplicação de conhecimentos, que são os alicerces centrais para as capacidades cognitivas complexas que tanto defendemos e que efetivamente é necessário promover, como é o caso do pensamento crítico, da criatividade ou da resolução de problemas, apenas para dar alguns exemplos. Por fim, é fundamental capacitar alunos e professores para o uso destas ferramentas na promoção da aprendizagem e não apenas do desempenho, ou seja, do resultado. Cabe aos decisores políticos e líderes escolares a adoção de critérios rigorosos de seleção e regulamentação do uso destas ferramentas, sendo que um critério primordial deverá passar pela demonstração científica das suas vantagens e eficácia pedagógica. A tecnologia deve estar ao serviço da educação, em lugar de ditar as metodologias e procedimentos de ensino e aprendizagem. Ouvimos frequentemente dizer que a inteligência artificial está a transformar a educação, mas devemos perguntar-nos se não cabe à educação transformar a inteligência artificial. Com essa nota terminamos. Agradeço à professora Célia Oliveira. Nós voltamos para a semana. Vai ser o último episódio desta temporada. Vai ser com o professor Nuno Crato. Até para a semana.